Meus irmãos, esse capítulo 36, a gente já sabe disso, eu vou fazer alguma retrospectiva breve aqui. É um capítulo de transição, é um capítulo de encerramento. Por quê? Porque Jacó já passou por Betel, já recebeu novamente a confirmação das promessas, já ouviu de Deus que o seu nome seria mudado para Israel, e já foi lembrado de que a aliança de Deus com ele, com o povo dele, com a família dele, já havia sido feita com Abraão, com Isaac, e ela estava valendo ainda. Tudo isso a gente viu até aqui. Contudo, irmãos, logo após essa renovação espiritual que a gente já viu aqui, que aconteceu lá em Betel, o texto vai conduzir essa família para uma sequência de fatos bastante doloroso. Por quê? Porque você vai ver aqui na decorrência do texto que Raquel, esposa amada de Jacó, vai morrer no parto. Nasce então Benjamim, o último filho de Jacó. Rúben, o primogênito, comete um pecado terrível, gravíssimo contra a honra do seu pai. São colocados ali, então, a lista original e definitiva dos 12 filhos de Israel, que vão gerar as 12 tribos de Israel. E Isaac, que é o patriarca da geração anterior, até que ele vai morrer de idade avançada. Então, o que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar 3 elementos: dor, luto e pecado. Os 3 elementos estão aqui sendo narrados. Então, o capítulo inteiro, né, e essa página que vai ser virada, ela não termina em triunfo, não termina assim de uma maneira espetacular, mas termina de uma maneira bem realista. Deus confirmou essa promessa, mas a família da aliança, o povo de Deus, ele continua caminhando no mundo que é cercado, irmãos, por dores, por escândalos, por pecados e por luto, por túmulos, por sepulturas. E essa, irmãos, é uma verdade que a gente não pode escapar. A presença da promessa de Deus não elimina imediatamente as dores dessa vida, as dores da peregrinação do povo de Deus. A bênção do Senhor sobre o seu povo não significa ausência de lágrimas. O povo de Deus, ele vai viver nessa dualidade. Em Betel, que nós vimos semana retrasada, o lugar da bênção, da confirmação, o lugar em que Deus reafirma suas promessas, e do outro lado as dores, os problemas, as dificuldades, a sepultura. E é isso o povo de Deus, entre Betel e a sepultura, entre a confirmação da promessa e a certeza da morte, entre a graça recebida e a santificação que ainda não está completa. Por isso você vai ver tantas famílias com tantos problemas. Aliás, há 1 ano e meio, quase 2 anos, quando nós começamos, ou mais de 2 anos, quando nós começamos aqui o estudo de Gênesis, né, eu prometi para vocês que esse era um livro sobre dilemas, tragédias e lutas familiares. E a gente está vendo isso, capítulo após capítulo. Então, o que nós vemos aqui? O texto começa dizendo, então, que Jacó e sua família saíram de Betel, partiram de Betel. Então, esse lugar ali, Betel, já era um lugar bem interessante e muito significativo, porque foi ali que Deus havia se encontrado com Jacó pela primeira vez, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Foi ali que ele recebeu aquela visão, que nós já falamos várias vezes, a visão da escada de anjos subindo e descendo, que depois vai ser citada por Jesus. Então, nesse lugar, ele estava lá e agora ele vai sair de lá em direção a Efrata. Ele vai descer rumo ao sul de onde é hoje, ainda naquela época, hoje também, Jerusalém. E Efrata aqui recebeu e vai ser conhecida por um nome pela qual vai ficar famosa, Belém. A mesma Belém de que um dia nasceria Jesus Cristo. Esse fato é importante, daqui a pouco a gente vai mostrar por quê. O texto, irmãos, mostra que menciona, né, que Raquel foi sepultada ali, no caminho de Efrata, que é Belém, diz ali o versículo 19. Isso não é um detalhe secundário, irmãos. Essa cidade, além de relacionada ao nascimento de Jesus, também vai ser relacionada a Davi, conforme profecias que nós vemos, história que nós vemos no Antigo Testamento, e profecias a respeito de Jesus que vão se cumprir lá no Novo Testamento. Então, irmãos, vamos ver aqui algumas coisas que vão ser importantes para nós nesse texto. Eu vou passar a expor aqui, então, versículo a versículo, esse texto. A primeira coisa que a gente vê aqui, então, a partir do versículo 16 até o versículo 20, é a promessa de Deus que vai avançar mesmo
diante das dores humanas. O nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Ao mesmo tempo, né, um fato agridoce, né, a felicidade do nascimento de um filho e a morte da mãe, a morte de Raquel. Veja o que diz aqui, vamos reler aqui os versos 16 a 20. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho no parto, que foi muito difícil. E em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. E ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni. Mas seu pai chamou Benjamim. Assim Raquel morreu, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje, até os dias que Moisés escreveu esse texto. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então, o texto afirma, irmãos, que quando eles ainda estavam a certa distância lá de Belém, que é Efrata, Raquel deu à luz e o parto foi difícil. E essa expressão aqui na língua original está dizendo que foi realmente difícil, está dizendo que foi um sofrimento intenso da parte de Raquel. Ela não teve apenas, uma dor desconfortável, mas ela estava realmente em perigo, tanto é que veio a falecer. Embora a parteira, né, querendo consolá-la, falou: olha, você ainda vai ter esse filho, e, enfim, apesar disso, a gente vê aqui uma certa ironia, né, porque alguns capítulos anteriores, quando Raquel ainda era estéril, ela virou para Jacó e disse: dá-me um filho, senão eu morro. E a gente vai ver agora que é justamente no parto em que ela morre, no parto do seu segundo filho. Então é uma ironia tanto quanto dolorosa. Aquilo que ela tanto desejou veio acompanhado daquilo que ela jamais poderia evitar, que era a morte. Enfim, quando a gente pensa então a respeito dela, de Raquel, e é interessante falar a respeito disso justamente no Dia das Mães, não é? Falar a respeito de uma mãe. Raquel era a esposa amada de Jacó. O objetivo de Jacó sempre foi se casar com ela, não com Lia. Foi então enganada pelo pai das duas, para que viesse a se casar com as duas. No entanto, a história dela, ela não é uma santa venerada, mas ela é marcada por vários acontecimentos e dificuldades, como por exemplo, como eu disse, a esterilidade inicial, também pecados como a inveja, a competição com a sua própria irmã. Ela usa a serva para poder ser concubina do seu marido. Então, a sua vida vai mostrar isso. A angústia no meio da maternidade. Ela revela tanto a beleza quanto o quebrantamento de uma mãe. E ela não deve ser, como eu disse, né, reduzida a seus erros, porque a gente não pode agir dessa maneira. Mas também não deve ser romantizada, nem endeusada, ou qualquer coisa parecida. Raquel é uma mulher real, uma mulher normal, vamos assim dizer. Ela está inserida numa família real, marcada de sentimentos reais e de pecados reais. Essa é Raquel. Sua morte no parto, irmãos, é uma cena de profunda tristeza, mas ao mesmo tempo também de sobriedade espiritual, porque mesmo os personagens mais amados nas Escrituras são pó e voltam ao pó, são limitados, são finitos. E a Escritura, a Bíblia, ela não vai esconder pecado de ninguém, ela não é um livro triunfalista. A Bíblia não constrói heróis, heróis impecáveis, mas ela revela que pecadores, mesmo cometendo pecados, ainda assim são sustentados por um Deus que é fiel. Essa é a grande diferença. E aí quando nasce então a criança, ela dá o nome de Benoni, ou Benoni, a gente não sabe exatamente, e a interpretação significa filho da minha dor. E o nome é compreensível, né? Porque afinal de contas ela deve ter morrido em momentos seguintes ao parto. Imagina só, dar um nome em meio a dores, ela diz: esse é filho da minha dor. E, momento ali de muita agonia, não é? Aquele filho então estava ligado ao seu momento final de vida de muito sofrimento. E aí então ela olha para o filho e vê dor. Jacó olha para o mesmo filho, mas ele dá outro nome, porque o texto diz que Jacó pega o menino e o chama de Benjamim. Veja, irmãos, ele não vai negar a dor. Raquel morreu, a sepultura está diante dele,
Mas Jacó, irmãos, ele se recusa a deixar que a morte dê a última palavra, a palavra final, sobre quem aquele menino vai ser. Benjamim significa, não é filho da dor, Benjamim significa filho da minha mão direita. É isso que o nome significa. Está associado com o quê? Com força, com honra, com favor, com um lugar de privilégio, mais ou menos isso. E o nome ali é como que se fosse, dar esse nome, né? Seria como se fosse uma confissão silenciosa. É como se Jacó estivesse dizendo, sim, a dor, mas também a promessa. Há de fato a sepultura, o caixão, mas há uma continuidade, há uma perda, de fato existe, mas Deus ainda está preservando o povo dele. Deus está cuidando. Isso aqui é uma lição muito forte para nós, irmãos, porque a fé bíblica, ela não é a negação do sofrimento. Tem até igrejas que pregam isso, mas não é o que a Bíblia diz. A fé bíblica, ela é interpretação do sofrimento à luz da promessa de Deus. Isso é verdadeira fé. O crente, então, não precisa fingir que não chora. Jacó chorou muitas vezes, mas o crente também não precisa permitir que a dor seja o nome definitivo da sua história. Porque em Cristo a dor é real. Mas a dor não é soberana. A morte é real, mas não é final. A sepultura existe, mas a sepultura não tem a última palavra. Raquel, então, foi sepultada ali próximo a Belém, chegando em Belém. Jacó, então, vai levantar uma coluna sobre a sepultura dela. E Moisés que escreveu Gênesis, acrescenta que essa coluna permanecia viva até seus dias, permanecia inteira até seus dias. Que dias são esses? 400 anos depois do fato. Moisés está escrevendo essa história, dizendo que aquela coluna, aquele monumento levantado em cima da sepultura de Raquel, permanecia de pé, mesmo 400 anos depois. Essa coluna era uma espécie de um memorial. Era a nossa lápide de hoje em dia. Você escreve ali algumas coisas a respeito daquele que está sepultado ali. E essa coluna lembra que a história da aliança de Deus com o seu povo, ela passa por lágrimas reais, irmãos. A promessa de Deus, ela não vai flutuar acima da história humana. Ela passa por partos difíceis, passa por funerais, lutos, passa por memórias dolorosas. É assim que a promessa de Deus vai se desenvolvendo na vida do crente. E você vai ver na história da palavra de Deus, a figura de Raquel chorando, reaparecendo lá em Jeremias capítulo 31, versículo 15. E depois, o próprio evangelista Mateus vai resgatar Jeremias. Em que aspecto? No contexto da matança dos meninos de Belém. Lembra quando nasce Jesus e Herodes quer matá-lo? Mateus vê o choro de Raquel como uma imagem de lamento de Israel diante da morte dos filhos. Então esse lamento ocorre ali no momento, no contexto da vinda de Cristo. Por quê? Porque ele é aquele que entra na história e essa história é uma história de dor, mas é uma história para redimir, para salvar o seu povo. Então, irmãos, a morte de Raquel não é exatamente uma profecia messiânica, mas do conjunto da Escritura, quando a gente lê ela um pouco mais, com a lente um pouco mais aberta, ela mostra que essa sepultura próxima a Belém, ela vai se tornar parte desse palco da redenção, dessa história da redenção. O mundo onde mães choram é o mundo no qual o Filho de Deus veio. Essa é parte da história da redenção. Então, irmãos, vejam só, a promessa de Deus não vai avançar por caminhos que são fáceis de trilhar. A promessa de Deus avança entre dores reais. Benjamim nasceu, Raquel morreu, a família continua, a perda permanece, a aliança prossegue e o túmulo fica no caminho. Essa é a realidade da vida, da história do crente. Mas enfim, o segundo bloco está aqui dos versículos 21 e 22. Vamos lê-lo. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra,
Rúben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Então, depois da morte de Raquel, Israel parte e arma sua tenda lá, além das torres de Edra, que a gente não tem a menor ideia de onde é, não tem nenhuma outra referência sobre isso na Bíblia. E em seguida o texto introduz uma nota chocante. Enquanto Israel habitava naquela terra, Rúben se deitou com Bila, a esposa do seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Irmãos, a frieza com que Moisés narra isso é de fato impressionante, não é? Porque ele não acrescentou nenhum comentário, nossa, que coisa feia que ele fez, ou então alguma nota à parte. Aliás, se você tem a sua Bíblia na linguagem de hoje, vai ter uma adição aí depois desse versículo dizendo, isso pareceu mal aos olhos de Jacó, mas isso não está na versão original. Aliás, eu não aconselho a Bíblia na linguagem de hoje. Bom, o texto simplesmente está narrando o pecado e registra que Jacó, chamado Israel, sabia disso, ou soube disso. Mas o silêncio dele, a omissão, quem sabe, não vai diminuir a gravidade daquilo que ele fez. Irmãos, vocês sabem que Rúben era o primeiro filho primogênito de Jacó. E como primeiro filho, ele era esperado que ele exercesse o quê? Liderança, honra, que fosse o mais responsável de todos os filhos, o mais velho de todos. Porém, irmãos, em vez de proteger a casa do pai, ele contamina a casa do pai. Por quê? Porque deitar-se com a concubina do seu pai era um ato de profunda desonra. Aliás, fazendo aqui um parênteses, vocês se lembram quando Absalão quis se tornar odioso aos olhos do seu pai Davi, o que foi que ele fez? Armou uma tenda em meio da praça pública e fez o quê? Se deitou com as concubinas do seu pai. Então, irmãos, no mundo antigo, tomar a mulher, uma concubina de um patriarca, podia significar também que ele estava ali reivindicando uma posição. Jacó era mais idoso, Rúben queria assumir o lugar dele o mais rápido possível, queria os bens. O que foi que Rúben queria? Queria ter um filho com a serva do pai para garantir uma linhagem, garantir a linhagem dele como sendo a primeira dentre os irmãos, garantir a posição dele em meio aos irmãos? Nós não sabemos. O que foi pecado foi. O que foi pecado foi. Um pecado não só sexual, mas familiar, um pecado social, um pecado contra o pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. O fato é, irmãos, que Rúben, ele profanou profundamente a honra do pai e ele trouxe essa desestabilização à família do povo de Deus. E isso não vai ficar barato, saibam disso? Porque se você vai lá para o final de Gênesis, quando Jacó estava bem idoso, quando ele estava abençoando os seus filhos, Jacó vai dizer para Rúben que ele era seu primogênito, a força, a primícia do seu vigor, mas por ser impetuoso como as águas, não teria proeminência, porque subiu ao leito do seu pai. E isso é confirmado também na Escritura, porque lá em 1 Crônicas, a Escritura afirma que Rúben perdeu o direito de primogenitura por causa desse pecado que ele cometeu. Portanto, se Rúben queria, como filho mais velho, ter essa posição de destaque, aconteceu exatamente o contrário. Ele perdeu, inclusive, os privilégios de ser filho mais velho por causa desse ato. Trouxe consequências futuras. Saibam disso, irmãos, a graça de Deus, ela perdoa pecadores arrependidos, é verdade, mas isso não significa que o pecado não traga consequências. Vejam só, eu não digo maldições, mas eu digo consequências. Nós temos que estar preparados para isso. E esse episódio, irmãos, mostra que o maior perigo para a família do povo de Deus não vem apenas de fora. A gente já viu aqui no capítulo anterior que a ameaça veio lá de Siquém, dos heveus, mas também, irmãos, a ameaça veio da violência, e que foi uma violência desproporcional, a gente já estudou isso aqui, e foi pecaminosa dos filhos de Jacó. Dizimaram todo mundo, mataram a cidade, o povo inteiro.
E agora aqui no capítulo 35, irmãos, a ameaça vem de dentro da própria casa de Jacó, da casa de Israel, vem do filho mais velho, daquele que deveria dar o exemplo. Isso nos ensina uma verdade muito dura, muito difícil de passar pela garganta. Que pertencer externamente ao povo da aliança não elimina automaticamente a corrupção do coração do povo, do nosso coração. A família visível do povo de Deus ainda precisa ser santificada, precisa ser disciplinada, precisa de arrependimento constante e precisa, acima de tudo, da graça do Senhor, queridos. Aquilo que nós entendemos, a doutrina bíblica da depravação total, né? Ela não afirma que todos são tão maus quanto poderiam ser, mas que o pecado afetou todas as áreas da natureza humana. Rúben é filho de Jacó, membro da família da aliança, herdeiro externo das promessas, mas o coração, perdão, o coração ainda é capaz de cometer atos terríveis, profunda perversidade. Toda essa capacidade está lá no coração dele. Sabe do coração de quem mais? O seu, no meu. Por isso que a igreja precisa recuperar, irmãos, essa sobriedade. E nem pelo fato de sermos membros oficiais da igreja, sermos de uma linhagem familiar de crentes, temos uma tradição teológica, sei lá, proximidade com as coisas do culto. Nada disso, irmãos, substitui o que a Bíblia chama de novo nascimento. Nada disso substitui a constante necessidade de mortificar os nossos pecados, a vigilância espiritual. Nada disso substitui essas coisas essenciais. O texto continua dizendo, a frase é bem breve, mas é bem pesada, né? Israel ficou sabendo disso, do pecado do seu filho. E mais uma vez, o texto pelo menos não narrou nenhuma reação imediata de Jacó, mas o silêncio de Jacó não quer dizer que Deus se esqueceu disso, que passou em branco aos olhos deles, aos olhos de Deus. Aquilo que parecia ficar sem resposta vai ser tratado no momento oportuno, como eu disse agora há pouco. A Escritura, meus irmãos, mostra que a justiça de Deus não precisa ser instantânea para ela ser certa. A justiça de Deus vai operar mais para frente, anos mais à frente. Essa frase também tem um outro peso também, porque muitos pecados dentro das famílias, irmãos, são conhecidos, mas não são tratados corretamente. Há silêncios, é verdade, que são necessários. É verdade que às vezes o silêncio é importante. Não precisa comentar isso com ninguém. Mas, irmãos, há silêncios que revelam, sim, fraqueza, revelam medo, revelam incapacidade espiritual. Jacó já havia demonstrado uma certa passividade anteriormente. Os irmãos lembram disso? Especialmente no capítulo anterior, quando os filhos vão lá e arrasam a cidade e a reação imediata de Jacó é não fazer nada. E aqui, novamente, vemos algo parecido. Mas ainda assim, irmãos, o foco principal não está na competência moral de Jacó, ou excelente pai, excelente marido, mas está na fidelidade de Deus. Essa aliança de Deus com o povo, ela não vai ser preservada porque Jacó era um pai perfeito. Esse não é o ponto. Ela vai ser preservada porque Deus é fiel. Esse é o ponto. Então, irmãos, a ameaça, vimos até aqui que a ameaça, ela começa agora de dentro da família, não de fora. E Raquel vai morrer, Rúben peca, Deus continua conduzindo todas as coisas. A esperança do povo não está na pureza desse povo, irmãos, nem dos patriarcas naquela época, mas está na fidelidade soberana de Deus. E Ele que prometeu nos redimir. Vamos agora partir para o próximo ponto. Versículos 22 a 26, 22b até o 26. Diz assim a palavra de Deus. Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel. Rúben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São esses os filhos de Jacó,
que lhe nasceram em Padã Aram. Então, tudo dá a entender que Moisés entendia que o pecado de Rúben tinha a ver com interesses políticos de dominar sobre a família. Porque na sequência do pecado de Rúben é estabelecido quem são os filhos de Jacó. Então, essa lista aqui é essa. E Deus a estabeleceu. Ela não é tão somente genealógica, mas tem um motivo teológico aqui. Moisés está mostrando que a casa de Israel está completa. Os 12 filhos que formaram as 12 tribos agora estão diante de nós, de você, de mim, que estamos lendo esse texto. Então nós vemos aí que a organização se dá por ordem de esposas, de mães, não é? Então os filhos de Lia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Raquel, José e Benjamim, Bila, que era serva de Raquel, Dan e Naphtali, e Zilpa, serva de Lia, Gad e Asser. Então, essa organização aqui, irmãos, lembra a história familiar tanto quanto complicada, né? Por quê? O que você se lembra quando você olha para essa lista de 2 esposas, 2 concubinas e 12 filhos? O que passa pela sua cabeça? Amor preferencial da parte de Jacó, rivalidade entre as esposas, servas dadas como concubinas, competição por filhos e muita dor dentro de casa. É isso que você vê quando você vê esses 12 filhos. Irmãos, a origem das tribos de Israel, ela não é apresentada como uma história limpinha, cheirosa, mas ela é uma história de graça em meio a tanta confusão que seres humanos, pecadores, são capazes de fazer. Deus prevalece com graça. O povo de Israel ele não vai nascer de uma família profundamente... Aliás, desculpem, o povo de Israel vai nascer de uma família profundamente disfuncional. Como eu disse, uma família complicada. E é verdade que isso não é para desculpa, não é para justificar, mas eu digo isso para exaltar a graça de Deus, exaltar o poder de Deus, mantendo a sua promessa, mesmo numa família tão complicada. Deus não escolheu Israel porque Israel era moralmente superior, irmãos, de jeito nenhum. A eleição da parte de Deus, a escolha da parte de Deus é sempre graciosa, é sempre soberana e é sempre imerecido. Isso já tinha ficado demonstrado na escolha de Abraão. Ele também não era flor que se cheirava quando foi escolhido por Deus. Isaac também não era nenhuma pessoa do outro mundo quando Deus confirmou a aliança com ele. E agora Jacó, irmãos, em vez de Esaú, nós vemos que Deus preserva, mesmo a despeito de tantos pecados, de tantos problemas. Por isso, irmãos, cremos que Deus elege. Cremos que Deus elege soberanamente, mas também graciosamente. E essa promessa de Deus, ela não avança porque os homens são dignos, mas porque Deus é fiel ao seu próprio propósito que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Então, vejam que paciência que Deus mostra quando a gente vê essa lista de filhos aqui. Porque cada nome está carregando uma história. Rúben lembra da aflição de Lia, Simeão lembra que Deus ouviu essa aflição. Levi será ancestral da tribo sacerdotal. Judá será a linhagem real, a linhagem messiânica. José era instrumento de preservação no Egito. Benjamim nasce em meio à morte de Raquel. Irmãos, são muitas histórias aqui envolvidas numa lista. E ela não é uma lista administrativa, como que é chamada na escola. É fulano presente, cicrano presente. Não, ela é um testemunho da providência de Deus. Deus está tecendo a história da redenção, mas Ele faz essa obra com fios tortos, fios frágeis, fios manchados pelo pecado humano. Sabe, irmãos, tem uma música que eu gosto muito, de autoria de um compositor chamado Stênio Marcius. Acho que muitos de vocês o conhecem. E ele escreveu uma música que foi gravada inicialmente, que para mim é a melhor versão, foi gravada pelo João Alexandre, uma música chamada O Tapeceiro. Talvez você já conheça essa música. Se você não conhece, por favor, ouça, porque é maravilhosa. Ela fala a respeito da vida do crente,
que quando você olha de frente está lindo e maravilhoso, mas quando você vira, é o mesmo impacto que quando você vira uma obra de tapeçaria e você vê um monte de fios cruzando na maior bagunça, mas de frente não é o que está. E assim Deus constrói a história. Aos olhos humanos, quem está por dentro dela fala como Deus pode estar governando em meio a essa bagunça. Mas Deus está. Deus escreve a história, Deus está tecendo, usando fios tortos, fios frágeis, fios manchados pelo pecado. Deus está escrevendo a história através de mim e de você. Esses são os fios. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus está aprovando o pecado, ou cúmplice dele, de maneira nenhuma. Mas significa que mesmo o pecado humano jamais vai conseguir frustrar o plano de Deus. Por isso que quando José, lá no finalzinho do livro, ele se revela para os seus irmãos, fala quem ele é, ele vai deixar isso claro. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus usou esse mal para o bem. Bom, aí você vê no meio dessa lista quem mais? Você vê Judá, né? Ele ainda não é uma figura importante, mas depois ele vai se tornar a cabeça de uma linhagem real, que vai culminar com Davi, depois com Cristo. Né? Deus vai fazer isso por ele, não porque ele merece, mas porque esse era o propósito de Deus. Então, Cristo vai vir não de uma linhagem humana sem mácula, sem manchas. Ele entra numa genealogia, irmãos, que vai ser repleta de pecadores, repleta de pessoas que fizeram coisas horríveis. Judá vai ser condenado. Daqui a pouco, daqui a alguns sermões, vai entrar essa história horrorosa da vida de Judá também. Você vai ver na genealogia de Cristo uma prostituta, e até mesmo depois nós vamos ver a Ruth, que era moabita, nem sequer judia ela era. A santidade de Cristo, irmãos, não depende da pureza moral da sua linhagem terrena, mas ao contrário, ela vem por meio dessa história e ela revela que ele veio assumir a verdadeira humanidade. Ele veio assumir uma humanidade vindo dessa estirpe, mas sem pecado, para redimir um povo em pecado. Então, irmãos, último bloco, terminando nosso sermão, versículos 27 a 29. Jacó veio a Isaac, seu pai. Perdão. Jacó veio a Isaac, seu pai, a Manre, Kiriat Arbaque, Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaac. Os dias da vida de Isaac foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaac expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Essa aqui, então, é a última cena. Jacó, então, vai voltar lá para Hebron, para o sul de Israel, sul de onde é Israel hoje, onde Abraão e Isaac peregrinaram. E o texto está dizendo também que Isaac viveu 180 anos, expirou, morreu, foi sepultado com o seu povo. A gente não sabe exatamente o que significa, né? Se seu povo está dizendo que é a mesma sepultura que dos seus pais, ou se é sepultado com o seu povo em termos espirituais, né? Está junto com o seu povo no céu. Mas diz também que seus filhos Esaú e Jacó foram lá e o sepultaram. Então, irmãos, lembrando aqui, né, essa é a última vez que Isaac está aparecendo na Bíblia, na história aqui. Ele vai aparecer depois na Galeria dos Heróis da Fé, mas aqui na história de Gênesis é a sua última aparição. Ele carregou em sua própria vida essa marca da fidelidade a Deus. Dentre os patriarcas foi o menos ruim, se a gente for olhar pelos Atos. Ele foi preservado lá no Monte Moriá, quando Abraão, em vez de sacrificá-lo como Deus havia pedido inicialmente, ele vai sacrificar um bode que por ali passa. Então ele foi preservado ali, recebeu a promessa, tornou-se pai de Jacó e Israel e agora vai falecer. E essa, irmãos, é uma mensagem muito bonita aqui em Gênesis, não é? Porque os patriarcas morrem, mas Deus permanece fiel. Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó vai morrer também, José também vai morrer.
Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, vai continuar presente, vivo e fiel. A aliança de Deus não depende da permanência física de qualquer instrumento que ele venha usar, mesmo que sejam os melhores dos homens e mulheres. Deus usa servos em uma geração e depois os recolhe para si. Mas a promessa dele é a mesma e vai continuar. Não depende de homens. Isso é essencial para a gente, para a igreja, sabe, irmãos? Esse texto também nos traz essa nuance. Pastores passam, os nossos pais passam, líderes passam, as instituições mudam, gerações envelhecem, mas Deus permanece fiel à sua palavra. E aí diz também, ele morreu velho e cheio de dias, né? E isso é longevidade, né? Viveu muito tempo. Uma vida completada sob a providência de Deus. E não foi sem dores, né? Vejam só, que interessante, né? Fazia 40 anos, exatamente 40 anos, né? Ou seja, ele morreu com 180. Com 140 anos foi quando Isaac chamou Esaú e Jacó. Aliás, Isaac chamou Esaú, mandou ele preparar um guisado, queria ungí-lo, dar a ele as bênçãos da primogenitura, porque os dias de morte dele estavam se aproximando. 40 anos morrendo, vejam só. Então, ninguém sabe o dia da morte, né? Isaac, então, não teve a menor ideia de quando seria seu dia. Viveu 40 anos depois de ter dito que estava perto da morte. Bom, Isaac não viveu uma vida sem dores. Foram 180 anos, verdade, mas houve, irmãos, a mesma história complicada que a gente já viu aqui em outros relacionado a outras pessoas. Houve conflito familiar, favoritismo, ele em relação a Esaú e Rebeca em relação a Jacó, tensão entre os filhos, engano, separação, muitos anos de complexidade doméstica aqui, irmãos, muitos anos. Contudo, Deus sustentou até o fim. Essa frase, né, de que ele viveu muito, não significa que ele teve uma vida perfeita, não teve, mas significa que Deus completou os dias dele, os dias que Deus havia determinado para ele. Estava assistindo essa madrugada novamente o filme O Grande Avivamento, The Great Awakening, e o George Whitefield, ele cita uma frase de John Wesley. John Wesley, quem não conhece, eles eram bem amigos. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. E George Whitefield, citando John Wesley, diz: até o dia da nossa morte nós somos imortais. Parece simples, né? Mas ao mesmo tempo é profundo, né? Se você quer uma expressão mais popular, o que ele quis dizer foi: ninguém morre de véspera. Ninguém morre antes da hora, antes do tempo. A providência de Deus está agindo. A vida e a morte dos servos de Deus estão nas mãos do Senhor. Nenhum dos seus dias é acidental. Nenhuma geração existe fora do governo soberano de Deus, irmãos. E aí foram lá. O texto registra que Esaú e Jacó sepultaram seu pai. E essa cena, irmãos, aqui, ecoa lá na morte de Abraão, quando Isaac e Ismael também se uniram para sepultar ele. Vejam, irmãos, um processo parecido. Esaú e Jacó haviam vivido em conflito. Jacó fugiu por medo de Esaú. Esaú havia desejado matá-lo. Aliás, pior ainda, o texto bíblico diz que Esaú se consolava com os planos que fazia para matar o seu irmão. Olha só que terrível, né? E agora, se você tinha alguma dúvida de que Esaú e Jacó de fato se reconciliaram, se aquilo era verdadeiro, aqui você já percebe que sim. Diante da morte do pai, os dois aparecem juntos. Parece então que foi uma reconciliação genuína. Não, isso não significa, irmãos, que essa diferença que existia entre Jacó e Esaú foi anulada. Essa diferença religiosa, essa diferença espiritual que havia entre eles. E a Escritura ela vai permanecer clara quanto à eleição de Jacó e não de Esaú. Mas a cena aqui mostra, irmãos, elementos daquilo que a gente chama de graça comum. Sabe como que é? Mesmo entre irmãos com destinos espirituais diferentes, há
deveres criacionais, há honra de filhos para com pais, há reconhecimento da morte como sendo necessário. Também aqui uma certa sobriedade que a gente vê. A morte vai reunir pessoas diante da realidade que todos nós compartilhamos. Quer seja povo de Deus ou não, quer seja crente incrédulo, quer sejam fortes ou fracos, todos vão enfrentar a morte, todos vão enfrentar a sepultura. A diferença, irmãos, não é se nós vamos morrer, mas a diferença é se nós vamos morrer em Cristo. Essa é a grande diferença. Então vejam só, Isaac morre, mas Deus permanece, a geração da promessa passa, mas a promessa em si continua. O túmulo do patriarca não é o fim da aliança, pois o Deus da aliança está vivo, mesmo que o patriarca não esteja. Por isso, vejam, irmãos, quanta doutrina a gente podia extrair daqui, né? Antes de falar da parte prática, quanta coisa a gente vê aqui, né? Como o texto fala sobre a providência de Deus governando, mesmo em meio a uma vida de dores. As dores não estão, o nosso sofrimento não está pegando Deus desprevenido, mas Deus está governando através deles. Vemos aqui também, irmãos, a respeito da depravação do coração humano. Como que aquele Rúben pôde fazer uma coisa dessa? Mas o coração de Rúben não é diferente do nosso. Todos nós estamos sujeitos a potencial de pecado no coração de todos nós para fazermos coisas como essas ou ainda piores, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo parte da igreja, mesmo sendo parte do povo de Deus e da família da aliança, irmãos. Vemos aqui, irmãos, a respeito da eleição do Senhor. O Senhor elege não por causa de quem somos, mas apesar de quem somos. E assim ele continua a aliança dele com o seu povo até a volta de Cristo. Essa aliança vai passar de geração em geração, mesmo que eu passe, a promessa do Senhor fica e está de pé. Ao mesmo tempo, irmãos, eu vejo como esse texto aqui nos traz uma esperança de Cristo. Por quê? Porque eu disse isso de início, que o texto apresenta aqui 3 grandes inimigos da família do crente. A dor, o pecado e a morte. Você tem família. Eu tenho certeza que nada dói mais em você. Nada pode ser pior para você do que as dores, quer sejam elas físicas, quer sejam elas emocionais ou espirituais, os pecados praticados de cônjuges contra cônjuges, de pais contra filhos, de filhos contra pais, e a presença da morte. Sei se você como eu tem pais muito idosos, mas não há um dia que eu pense nisso, de que vai chegar um dia, meu telefone vai tocar, e isso vai ser anunciado. Isso se for a ordem normal da história, em que filhos enterram pais, mas e daqueles pais que tiveram que um dia enterrar seus próprios filhos. Isso é ainda mais dolorido. A dor apareceu no parto de Raquel, o pecado apareceu na queda de Rúben, a morte apareceu na sepultura de Raquel, depois de Isaac. E Cristo é a resposta para tudo isso, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque Ele é o varão de dores que sabe o que é padecer. Ele está familiarizado com o teu sofrimento. Ele é aquele santo que não cometeu pecado nenhum, muito diferente de Rúben. Ele foi ressuscitado, ele é aquele que foi ressuscitado, que venceu a morte. Ele é o filho prometido que vem dessa linhagem que nós estamos estudando aqui. E ele vem para redimir um povo que não podia salvar a si próprio. Cristo e Belém, Raquel morreu ali, os filhos das judias foram mortos ali quando Jesus Cristo nasceu. Raquel chora, mas Jesus é o consolo. Jesus é o consolo, porque, mais uma vez, ele traz esperança, ele venceu a morte, ele fez nascer a salvação. Agora vamos pensar aqui, irmãos, a respeito de aplicações práticas. E primeiras aplicações aqui é para a minha vida, para a sua vida, aplicações pessoais. Raquel chamou o seu filho de Benoni, o filho da minha dor.
E Jacó o chamou de Benjamim, filho da minha mão direita. Muitas pessoas vivem nomeadas pelas suas próprias dores. Quem é você? Aí eu me sinto como se fosse, quem sabe, o filho da rejeição. Eu sou a filha do abandono. Quem é você? O homem do fracasso? Ou quem sabe, a mulher da perda? Ah, é a minha família conhecida pela família da tragédia? Ou o crente da culpa? Quem é você? Irmãos, a dor é real, eu sei, mas ela não deve ser minimizada, com certeza. Mas em Cristo, ela não possui autoridade final para definir quem é você no povo de Deus. O cristão deve aprender a interpretar o seu sofrimento à luz da promessa de Deus, irmãos. Isso não significa, né, triunfalismo, né, que está tudo bem, né, nenhum problema existe, mas significa a verdadeira fé. A cruz de Cristo, ela nos impede de negar o sofrimento, sim, mas a ressurreição nos impede de tornar o sofrimento como se fosse um Deus. Vejam como isso se aplica às nossas famílias. A família de Jacó era uma família da promessa, é verdade, mas estava longe de ser uma família ideal, irmãos. Havia ali, como eu disse já, favoritismo, rivalidade, omissão do pai, pecados sexuais, inveja, traumas, tudo isso havia ali. Isso deve produzir humildade em nós, humildade em nossas famílias. Isso deve nos levar a, como pais, mães e principalmente pais, a levarmos nossos filhos a um culto doméstico, levar nossos filhos à igreja, conhecer as doutrinas, estudá-las, pertencer à igreja. Porque isso, irmãos, são privilégios imensos. Mas mesmo que vocês façam todas essas coisas, lembre-se de uma verdade importante. Nada disso vai proteger a sua família automaticamente do pecado. Nada. Nenhuma dessas coisas é uma garantia 100%. Pais devem vigiar, filhos devem ser discipulados, os pecados têm que ser tratados com seriedade, a graça de Deus deve ser sempre proclamada, mas nunca usada como desculpa para que haja negligência da nossa parte, irmãos. Nós temos responsabilidade para com a nossa família, e uma família cristã saudável não é aquela que finge que não tem problema. É aquela que leva seus problemas a Deus com arrependimento, que leva seus problemas a Deus com verdade, com perdão, com desejo de submeter a palavra. Essa é a família cristã de verdade. Porque não existe família cristã sem dor e sem sofrimento. Você pode até dizer que a sua não tem, mas não sei para quem você está mentindo. Se é para mim ou para você mesmo. Mas para Deus não é. Saiba que não é. E eu vou dizer para você, isso não deveria, mas é absolutamente normal. Trate o sofrimento familiar com verdade. Resolva. Coloque-se em submissão à palavra de Deus. Vejam como esse texto também, irmãos, nos traz uma perspectiva muito importante para a igreja. Porque Rubem estava dentro da família da promessa. Isso nos lembra que escândalos podem acontecer de dentro da igreja. A igreja não deve se surpreender, sabe, de maneira ingênua, com a presença do pecado, irmãos. Não seja assim. É verdade, a gente não pode tratá-lo com normalidade, mas não se surpreenda quando pecadores pecam, mesmo dentro da igreja. Então essas duas convicções têm que andar juntas. O pecado, ele é mais grave do que a cultura admite. Por outro lado, a graça de Deus é mais poderosa do que o pecado do povo de Deus. Se você perde essa primeira convicção de que o pecado é realmente grave, a igreja se torna extremamente permissiva, faça tudo, ninguém liga para nada. Mas quando você perde a dimensão dessa graça, o poder dessa graça, você vai entrar num desespero, ou então num farisaísmo, negando os seus pecados com medo das consequências. Por isso, irmãos, o Evangelho nos chama a sermos disciplinados, restaurados, arrependidos, e ao mesmo tempo esperançosos. Há também aqui, irmãos, o aspecto de que onde está a sua confiança? Que esteja no Senhor. Isaac morreu. Daqui a pouco vai morrer Jacó também.
A sua esperança não pode estar no pastor, no líder, que seja. Sua esperança deve estar no Senhor. Outro texto importante aqui outra implicação importante é sobre a certeza da morte, não é? E nós temos aqui um paradoxo de alguém que morreu tarde demais aos olhos humanos, de alguém que morreu cedo demais aos olhos humanos. Já perceberam esse paradoxo aqui no texto? Não. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, com 140 anos, Isaac já achava que estava morrendo e chamou os filhos para abençoá-los. Morreu quando? 40 anos depois. Por outro lado, você tem aqui também o caso de Raquel, que achava que teria uma vida toda pela frente para criar o seu filho caçula e morre no parto. Isso é muito importante até mesmo para os jovens aqui presentes, não é? Se você acha que a morte é assunto de velho, nós não sabemos quando a morte vem. Uma coisa a gente sabe, que ela virá. Ninguém pode acrescentar um dia ao tamanho da sua vida, disse Jesus. Mas é verdade que a vida de todos chegará ao fim, se Jesus Cristo não voltar antes. E aí vem a pergunta, como é que eu vou morrer? Será em Cristo? Quais são o valor que eu tenho dado para as coisas, os valores que eu dou para as coisas? Será que as minhas prioridades estão corretas? Acima de tudo, o texto vai afirmar agora, finalmente, que o Senhor é fiel às suas próprias promessas. A despeito das minhas dores, das minhas perdas e das tragédias familiares do meu pecado. O Senhor continua fiel. Por isso, irmãos, esse texto aqui nos coloca diante de uma família que caminha entre dores, pecados e túmulos. Essa história aqui. Raquel morre no caminho, Benjamim nasce entre lágrimas, Rubem profana a casa do seu pai, os 12 filhos de Jacó são apresentados com essa complexidade toda que eu já falei para vocês. Isaac morre velho e cheio de dias. Então, humanamente, a cena é muito frágil, mas biblicamente, irmãos, a promessa bíblica permanece firme. Deus não abandonou sua aliança quando Raquel morreu. Deus não abandonou sua promessa quando Rubem pecou. Deus não abandonou sua história quando Isaac foi sepultado. O Senhor continuou conduzindo todas as coisas até Cristo. E em Cristo nós encontramos a resposta para esse trecho das Escrituras. Por quê? Porque Ele é o Filho que nasce no mundo de dores. Jesus é o santo que não repete a impureza dos filhos de Israel. Ele é o verdadeiro herdeiro da promessa. Jesus é o descendente de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é o Redentor que entra na morte para vencê-la, para destruí-la. Ele é aquele em que todas as lágrimas será finalmente enxugada. Portanto, irmãos, não interprete a sua vida apenas pelas perdas que você sofreu, pelos pecados que você viu, pelos túmulos que você visitou. Interprete a sua vida pela fidelidade de Deus. Porque essa fidelidade se revelou plenamente em Jesus. A família de Jacó, então, nos ensina que a esperança não está na força dos patriarcas, na pureza dos filhos, na estabilidade das circunstâncias ou na permanência das gerações dos crentes. Não está. A esperança está no Deus que promete, porque Ele também preserva, Ele que disciplina, consola, Ele que cumpre a sua palavra. Por isso, queridos, diante da dor, creia. Diante do pecado, se arrependa. Diante da morte, espere em Cristo. Diante da fragilidade da vida, descanse na fidelidade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Vamos orar.